Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde a Do todas. Cefa, o pessoal do Cefa, firme e forte. Boa tarde. Aí, maravilha. Ana, Denise, parabéns a vocês aí. Trabalhando, trabalhando. E eu aqui pegando calorzão do Rio de Janeiro. Ela tá de olho. Ó, trabalha não, para ver o que a chefe faz. Chicote no lombo, Pra ver se a chicote no chibata lombo. não come no couro. Ó, Gente, calorzinho, Rio de Janeiro, que beleza, saudável. Muito saudável. Muito saudável. Bem, meus tá irmãos, sentindo muita Você diferença, está com Rose? volume máximo aí, Rose? deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu volume. Tá Eu sentindo acho que muita sim. diferença, Então, Rose? assim, Denise, com volume máximo. Diversidade dos carismas, né? Uhum. É o primeiro, Sim, né? Rose. Eu tenho que ver a página. Espera aí, Tá, deixa Estou tá sentindo acompanhando em muito, casa, Rose, o mas calor? ela tirou desse eu daí, volume máximo, sim. Tá baixo? Capítulo 13, capítulo 13. mediunidade. Hein, Denise, está baixo o som? Para mim está, eu estou no computador. Eu estou no volume máximo. Para mim Eu tá também bom. estou no volume máximo. Para vocês, eu estou com o som baixo. Para mim tá Não, o ótimo. som Tá tá bem ótimo. alto. É. Sai, sai. Então, Sai, dona Você está ouvindo bem daí? qualquer coisa que haja aí, gente, sabe que eu tô no Wi-Fi e a internet não é muito legal, qualquer coisinha estou sabendo, né? Ah, eu Ó, não trouxe o começa a tablet. pichar, não, O tablet é mais alto, eu não trouxe o tablet. Não começa a pichar, não, hein? Começa a Vou colocar esculachar, o fone, então. Espera aí. Vamos iniciar aqui o nosso estudo. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de maio de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 13, que trata da mediunidade. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos Espíritos amigos, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ajude na nossa caminhada, para que a gente possa, cada dia, melhorar cada vez mais, sempre rogando ao Senhor que também abençoe, proteja e tenha misericórdia daqueles nossos irmãos mais sofridos da região sul do país, né? Como também os nossos irmãos da região Nordeste, alguns estados estão passando por uma seca terrível, como também nossos irmãos lá da Ucrânia, da faixa de Gaza, vários irmãos nossos que estão sofrendo muito. Que o Senhor os abençoe e tenha misericórdia de cada um deles. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo no capítulo 13 do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda. Título Mediunidade. O Hermínio diz assim: temos visto reiteradamente neste estudo que os fenômenos psíquicos se enquadram em duas categorias distintas: os anímicos, produzidos pelo espírito do próprio sensitivo, ainda que eventualmente em colaboração ou com o suporte de espíritos desencarnados. Então, ele fala, né, que os fenômenos psíquicos se classificam em duas categorias diferentes: anímicos, que são os produzidos pelo espírito do próprio sensitivo, mesmo sendo anímico, ele eventualmente recebe a colaboração ou suporte de espíritos desencarnados. E os mediúnicos, nos quais o sensitivo ele se coloca na posição de colaborador de espíritos desencarnados. É interessante isso, porque
Os fenômenos anímicos são produzidos pelo encarnado com uma eventual colaboração de desencarnado. E o fenômeno mediúnico? O fenômeno mediúnico são fenômenos em que o sensitivo é que se coloca na posição de colaborador. Então, as coisas se invertem, né? No anímico, colaborador é o espírito desencarnado, e no mediúnico, colaborador é o ser que está encarnado, somos nós. E aí ele diz aqui, cedendo-lhes nem sempre voluntariamente o comando temporário de seu corpo físico, via perispírito, a fim de que o ser desencarnado, que não dispõe no momento de seu próprio corpo material, possa comunicar-se com os encarnados. Então, ele diz aqui coisas muito importantes, né? Primeiro, ele diz que os fenômenos psíquicos se classificam em dois, anímico e mediúnico. O anímico, produzido por nós, espíritos encarnados, com uma eventual ajuda dos espíritos. No fenômeno mediúnico, que é produzido pelos espíritos desencarnados, nós, os encarnados, somos colaboradores. Agora, nesse caso do fenômeno mediúnico, onde o encarnado, nós somos colaboradores, nem sempre nós cedemos o nosso corpo de forma voluntária, né? Muitas vezes, esses espíritos tomam tomam do nosso corpo, mesmo que a gente não queira ceder, tá? Então, isso se faz via perispírito, porque o desencarnado, como ele não tem um corpo no momento, ele se utiliza do nosso, mas muitas vezes ele não pede a nossa permissão. Ele se apossa do nosso corpo, ele não pede a permissão, né? No caso da possessão realizada por um espírito inferior, ele pode se apossar do nosso corpo sem pedir a permissão. Como nós já vimos aqui em aula anterior, a obsessão é sempre realizada por um espírito mau, a obsessão. Mas a possessão pode ser realizada por um espírito bom, né? O espírito bom pode realizar uma possessão. Então, no caso do espírito bom, ele pede a permissão da gente para realizar o fenômeno, para poder se apossar do nosso corpo. Ele pede a permissão. Já o espírito mau, ele não pede a permissão. Ele toma conta do nosso corpo, né? Então, vamos lá, gente, vamos se ligando aí. Então, ele pede, ele usa do nosso corpo de uma forma deseducada, né? Sem pedir a permissão. Aí ele diz aqui, no primeiro caso, ou seja, no animismo, a realidade percebida pelo sensitivo, por ele interpretada e transmitida, não tem, em princípio, necessidade de outro ser encarnado ou desencarnado. Gente, o som não está legal para vocês, não? Para mim está. Verinha, Rose, para mim está ótimo. Ah, Muito bom. Aí do Cefa está bem o som? Quer dizer que, no primeiro caso, ou seja, no animismo, a realidade percebida pelo sensitivo, por ele interpretada e transmitida, não tem, em princípio, necessidade de outro ser encarnado ou desencarnado que participe do fenômeno. É como se qualquer um de nós, não dotado de faculdades especiais, estivesse em cima de um muro escrevendo as pessoas que ficaram de um lado o que se passa do outro. Então, no caso do animismo,
nós mesmos é que vamos dar essa comunicação, tá? Por exemplo, aqui, no caso do animismo, a realidade percebida pelo médium, por ele interpretada e transmitida, não tem, em princípio, necessidade, em princípio, de um ser encarnado ou desencarnado para ajudar. No caso anímico, não precisa. Pode até acontecer, como ele falou, no processo anímico ter a colaboração de um desencarnado, mas, basicamente, não precisa. É como se qualquer um de nós, não dotado de faculdades especiais, estivesse em cima de um muro descrevendo as pessoas que ficaram de um lado e que se passa do outro. Para facilitar o entendimento de tais fenômenos, embora vivamos todos uma só realidade, a vida, com todas as leis físicas e morais que a regulam, para fins didáticos e de clareza expositiva, convém dividir essa realidade única em duas fases, ou planos, a que chamaremos realidade 1 e realidade 2. Digamos que a realidade 1 seja aquela que percebemos com os nossos sentidos habituais, visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, essa seria a realidade 1. Quando você está aqui e percebe as coisas com a sua visão. Eu estou vendo aí a mesa, a cadeira, as pessoas, né? Essa seria a realidade 1. Não podemos ignorar a estrutura da civilização, que existe uma realidade 2, que transcende a de número 1, e que, portanto, fica fora dos limites impostos aos nossos sentidos habituais. Então, ele mostra que existem duas realidades. Essa realidade que a gente está vendo à nossa frente, tudo que você pode perceber, né? Que você pode ver, que você pode ouvir, que você pode sentir. Essa é a realidade 1. É a nossa realidade, que nós estamos vivenciando agora. Existe uma outra realidade 2, tá? Que vai além da realidade 1, que vai além daquilo que nós estamos vendo aqui. E, portanto, fica fora dos limites impostos aos nossos sentidos habituais. Tá? Então, essa realidade 2 é a realidade do mundo espiritual. Talvez seja hoje mais fácil compreender essa realidade invisível, inaudível. Por que inaudível? Porque, às vezes, os espíritos falam e a gente não ouve. A gente não ouve. Mas eles estão fazendo som, eles estão fazendo barulho, mas nós não estamos ouvindo. Impalpável, uma realidade que você não pode pegar. Quando nos lembramos que à nossa volta, onde quer que estejamos, o espaço está literalmente saturado de programas de rádio e TV, dos quais não temos a mínima ideia, a não ser que disponhamos da aparelhagem necessária para traduzirmos para um ou mais de nossos sentidos. Então, gente, esse mundo dos espíritos, que é essa realidade que a gente não percebe, porque nós não somos videntes, né? Não temos assim uma mediunidade ostensiva, ela não é muito diferente dessa realidade que existe das ondas. No momento, nós estamos aqui. As ondas eletromagnéticas estão à nossa volta. São as ondas que transmitem os programas de rádio, os programas de TV. Elas estão aqui à nossa volta. Né? Elas estão aqui à nossa volta. Mas nós não estamos percebendo essas ondas. Né? E nós só iremos percebê-las se nós tivermos aparelhos para detectá-las. Mas elas estão acontecendo. Tem alguém, de repente, numa rede de televisão, fazendo um programa. E as ondas que trazem essa programação estão passando aqui à nossa volta. Nós estamos cercados por essas ondas de rádio, por essas ondas de TV, né?
Então, ele diz aqui, ações que nossos ouvidos não captam, por estarem programadas por uma faixa relativamente estreita, de 40 ou 50 ciclos, de 12 ou 15 mil, quando muito. Para 20 mil ciclos, somente o ouvido de um cão. O cão ele tem um ouvido tão assim poderoso, né? Que ele escuta coisas à distância. Por exemplo, se você está na tua casa, você mora, por exemplo, no terceiro, quarto andar. Se o dono desse cão entrar no elevador e falar alguma coisa, ele percebe, ele já sabe que o dono dele vai chegando. Eu via isso na minha casa, que eu morava no oitavo andar. Às vezes eu tinha um cachorrinho e ele começava a latir. Eu estava dentro de casa e ele começava a latir. Eu disse assim, que estranho. Era Beethoven o nome dele. Beethoven latiu, latiu. Dali a 1 ou 2 minutos, meu filho entrava dentro de casa. E alguns minutos antes, quando meu filho, eu morava no 802, perto até da onde a Ana Constantino morava, pertinho do elevador. Ele, Pedrinho, chegava na portaria, quando ele entrava no elevador, o Beethoven começava a latir dentro de casa. E eu disse assim, nossa, o Beethoven está latindo, dali a 1 ou 2 minutos, o Pedrinho estava dentro de casa. Ele ouvia os movimentos dele, ou já sentia o cheiro dele, pelo faro que o animal tem, que também é muito poderoso o faro do animal, né? Mas era batata, era certinho. Bastava o Pedrinho subir no elevador, ele já começava, ele ficava na porta, já latindo. E aí, dali a pouco, ele entrava dentro de casa. Para você ver o grau de percepção que esse animal tem e que nós não temos, né? Audição, visão do cão é audição, visão e olfato. Porque a visão também. Eu me lembro uma vez que eu cheguei dentro de casa, eu tinha vindo da reunião de desobsessão. Eu abri a porta, quando eu entrei, meu cachorro, ele já ficava na sala esperando, né? Então, ele já percebia que eu vinha chegando. Aí, quando eu abri a porta, ele começou a latir para mim. Mas, de repente, ele chegou a dar uns 2 latidos. Depois ele deu um granido de medo, alguma coisa assim. Sabe? Ele latiu assim, deu 2 latidos e deu um granido de medo que ele rodou em volta dele mesmo e saiu correndo para dentro do apartamento, para debaixo da cama. E ficou escondido debaixo da cama e ficou lá várias horas sem sair. Quer dizer, quando eu cheguei da reunião mediúnica, Imagino o que ele viu, né? eu vi com alguém, ou com a vibração de alguém, né? A gente trabalhava na mesa, a gente sabe que, às vezes, nós, alguns irmãos, depois de terminar uma reunião mediúnica, nos acompanham, né? Para nos observar. Então, foi muito interessante, que eu abri a porta, ele olhou para mim, deu 2 latidos e, ao mesmo tempo, deu aquele granido de medo, e saiu correndo, desesperado. E aí eu fui atrás dele, chamava, Beethoven, ele não saiu. Quer dizer, percebe o cão, tem uma sensibilidade, e percebe alguma coisa, né? Aí ele fala aqui, ó, da mesma forma, para percebermos determinadas vibrações luminosas, precisaríamos ter os olhos de um gato ou de uma ave noturna, tanto quanto vibrações mais elevadas, que ultrapassam os limites da nossa visão e nos cegam momentaneamente, ou talvez para sempre. Videntes experimentados nos dizem que não conseguem ver determinados espíritos de elevada condição evolutiva, por se apresentarem como focos de luz intensíssimas. Então, a gente percebe, né, que muitos videntes, quando eles estão próximos
de algum espírito muito mais elevado, eles não conseguem perceber esses espíritos, né? É o que ele fala aqui. Assim, como somos cegos acima ou abaixo de certos padrões visuais e surdos, acima ou abaixo de nossas limitações auditivas, também somos cegos e surdos a fenômenos que ocorrem em planos ou dimensões diferentes do nosso, a não ser que sejamos dotados de faculdades especiais para detectá-los. As faculdades, porém, não estão implantadas nos nossos sentidos habituais, como já observamos, e sim nos centros nervosos que as comandam. Pois já vimos que os sensitivos, dotados de evidência, veem de olhos abertos ou fechados. Um momentinho, gente. Eu tive que parar aqui um pouquinho, e houve um barulhinho aqui perto. E aí, quando tem alguma agitaçãozinha assim, eu me desconcentro. Então, eles aqui, né? Pois já vimos que os sensitivos dotados de evidência veem de olhos abertos ou fechados. Indiferentemente, da mesma forma que os dotados de faculdades audientes, não apenas auditiva, ouvem vozes, sons que não vibram no meio ambiente usual da mesma forma, como ouvimos o grito de uma criança ou o latido de um cão que nos chega da rua. Propusemos para esses dois tipos de percepção, como o leitor deve estar lembrado, os nomes de visão diencefálica e de audição coclear, como foi dito em capítulos anteriores. É certo, portanto, que os encarnados vivem dentro das limitações impostas pela sua própria condição de seres. Ai, gente, um minutinho só, que eu esqueci de ligar a tomada aqui do meu computador. Espera aí. Um minutinho só, gente. E aqui está tudo improvisado, aí é um problema. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, é certo que nós, os encarnados, né, que os encarnados vivem dentro das limitações impostas pela sua própria condição de seres espirituais ligados ao corpo físico. Então, como nós estamos encarnados e ligados a um corpo físico, nós temos uma série de limitações. Tá? Nós não temos a mesma condição daqueles que estão no plano espiritual. Porque ao estar ligado ao corpo, o nosso corpo como que abafa, ele abafa as nossas capacidades, né? Então a gente fica com uma série de limitações. Na realidade, a gente tem muitas capacidades. Nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica. Nós temos inúmeras capacidades, mas, enquanto encarnados, nós, e também devido ao nosso nível espiritual, dizem os cientistas que nós não exploramos nem 15% do nosso cérebro, né? Nem 15%. Já pensou se a gente conseguisse dominar 50% do nosso cérebro? Seria uma coisa extraordinária se nós dominássemos 50% do nosso cérebro. Só que é o seguinte, para que nós dominássemos 50% do nosso cérebro, como Deus não faz nada errado, faz tudo certinho, imagina se nós, no nosso nível moral, dominássemos 50% do nosso cérebro. Que coisas nós faríamos com pouca moral? Seríamos um perigo, né? Se a gente, dominando apenas 15% do nosso cérebro, já fazemos coisa que até Deus duvida, quem está acompanhando esses problemas, essas questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, estão vendo os absurdos
que algumas pessoas estão cometendo. Estão assaltando, olha só que coisa, assaltando barcos no meio do rio, cheio de pessoas que estão sendo socorridas para roubar o pouco que as pessoas estão trazendo das suas casas. O que elas estão trazendo? Às vezes, uma muda de roupa, um celular, de repente, um rádio, uma televisão. Então, eles estão fazendo, estão atacando os barcos no meio do rio. Já teve um homem que foi preso num abrigo infantil porque ele estava assediando crianças. Porque muitas crianças que foram recolhidas, elas se perderam das famílias, né? Porque às vezes daquele sufoco de socorrer, você traz uma criança num barco, traz o pai ou a mãe no outro barco, e às vezes a criança vem sem uma identificação, porque na hora que a pessoa está saindo correndo de casa, você não vai ter tempo de botar uma etiqueta da criança, o nome da criança. Os prenderam pessoas que se aproveitaram e entraram nos abrigos onde as crianças estão como voluntários para cuidar das crianças. E quando alguém lá dentro percebeu, essa pessoa estava assediando crianças. A Polícia Federal prendeu. De um troço desse. Coisas assim que você diz, não é possível. Não é possível. E outras coisas mais que estão fazendo, né? Pessoa dando o número do Pix, pedindo para as pessoas mandarem dinheiro para ele ajudar, e, na realidade, esse dinheiro ele bota no bolso. Não tem pessoas fazendo coisas assim do arco da velha que você não consegue imaginar. Da mesma maneira que tem gente muito boa fazendo muita coisa bonita, tem gente aproveitando da sua inteligência para arquitetar planos para tentar tirar o maior proveito possível desse tipo de desgraça, que é uma desgraça que está acontecendo. Isso a gente só domina de 10% a 15% do nosso cérebro. Se a gente dominar 50% com a moral que a gente tem, seria uma desgraceira total. Então, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Conforme a gente for evoluindo, aí sim, a gente vai conseguir dominar, utilizar, na realidade é utilizar, né? Mais capacidades do nosso cérebro, né? E o corpo impõe uma série de limitações ao espírito, né? Ao espírito. Então, ele diz aqui, voltar à ideia do rádio e da TV, há pouco utilizada, a coisa se passa como se, ao renascer, cada um de nós fosse dotado de um simples radinho de pilha para apenas 5 estações. Ou, se quisermos ampliar a imagem, um receptor portátil de TV para 5 canais, cada um deles, correspondendo a um dos nossos sentidos. Não importa que em torno de nós hajam 300 emissoras de TV, que estejam em pleno funcionamento, e alguns milhões delas pelo mundo afora. Só conseguimos receber som, imagem, cheiro, paladar e tato pelos canais apropriados da nossa instrumentação pessoal, a qual estamos condicionados enquanto estivermos na carne. Então, ele faz uma comparação interessante. Quando a gente reencarna, é como se a gente recebesse um radinho ou uma televisão que só pega 5 canais, ou 5 estações de rádio, que são os nossos 5 sentidos. Mesmo que em volta de nós hajam ondas de 300 emissoras de TV ou de rádio, mas você só vai captar aquelas 5. Né? Você só vai captar aquelas 5. Porque a aparelhagem que você tem só permite a você captar aquelas 5. E aí, o que acontece? A gente fica o quê? Sabendo que existem mais, mas que a gente não pode captar. Que a nossa instrumentação
só permite que a gente vá captando aquelas cinco. Conforme a gente vai evoluindo, aí daqui a pouco você pega uma nova emissora, né? Você diz, "Ih, peguei um canal novo aqui, peguei um canal novo, peguei uma estação nova." E aí você vai evoluindo, evoluindo, e vai captando estações, né, melhores. Aí ele diz aqui, propus chamá-la de realidade 1, por ser a que está ao nosso alcance, ou melhor, ao alcance dos sentidos habituais. Sabemos, no entanto, que acima, abaixo, em paralelo, por toda parte, embutidas uma nas outras, sem se misturarem jamais, há uma compacta multidão de vibrações, sons, imagens, movimento, emoção, vida em outra realidade, paralela, fora do nosso alcance. É o que chamamos realidade 2. Esse outro mundo que você sabe que existe, mas que a gente ainda não consegue captar, que a nossa instrumentação não permite que a gente alcance essas ondas, né? Alguns de nós, dotados de faculdades especiais, conseguem perceber sons e imagens da realidade 2. São os médios ostensivos, né? Aqueles médios da questão 159 de O Livro dos Médios. Dá uma olhadinha lá, quem pegou aí o Livro dos Médios? Questão 159. Está no capítulo 14 dos Médios. Aí Kardec diz assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente, é natural ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Não é privilégio de ninguém. Todos somos médios. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então, Kardec está dizendo o quê? Todo mundo aqui é médium. Ninguém é melhor do que ninguém, então somos médios. Mas alguns têm uma mediunidade ostensiva. Então, ele vai chamar de médium esse que tem a mediunidade ostensiva. Apesar de todo mundo ter um certo tipo de mediunidade, né? É aquele onde ele diz que ela é bem caracterizada. E se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade. O que, então, depende, para ser esse médio ostensivo, de uma organização física mais ou menos sensitiva. É de notar, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos, né? Em todos. Então, às vezes, um tem uma aptidão para um tipo de fenômeno, o outro tem uma aptidão para outro tipo de fenômeno, né? O que ele diz aqui, ele fala aqui, né? Alguns de nós dotados de faculdades especiais, a gente vai poder puxar setinha aqui, botar Livro dos Médios, 159. Conseguem perceber sons e imagens da realidade 2. São os sensitivos. Sensitivo é o que nós chamamos de médios, né? São os sensitivos. Agora está passando um helicóptero aqui. O helicóptero passou baixinho o helicóptero. São sensitivos. Palavra que lhes assenta bem precisamente, porque eles dispõem de sensibilidade mais apurada do que o comum das pessoas. Não que sejam melhores ou piores, são apenas diferentes. Não se pode dizer que o músico seja melhor do que um pintor, ou o pintor, pior do que um arquiteto, um médico ou um economista. Cada um aplica seu talento e suas inclinações a determinado ramo de atividade ou conhecimento.
O trabalho de um músico ou de um arquiteto só é comparável com o de outro músico ou arquiteto. Aí sim, podemos dizer que um nos parece obrigatório. Então, você só pode comparar quando duas pessoas têm a mesma faculdade. Você não pode comparar um músico com um pintor, nem um pintor com um arquiteto. O que você pode comparar são dois pintores, dois músicos, e até mesmo dentro da pintura, Denise, que é pintora, ela sabe dizer, depende também do tipo de pintura, né? Tem um impressionista, o outro faz aquelas pinturas. Tem gente que não gosta. Quando tem aquele vaso com flores, qual é o nome que dá mesmo, Denise? Natureza morta, Mesa morta, né? tem os realistas também, Os realistas. tem os hiperrealistas. Eu acho difícil você comparar a pintura de um realista com um impressionista. Não é? Não. É o estilo. Então, você dizer que a pintura de um impressionista é melhor que a de um realista? Não. Você pode até comparar dois pintores realistas, dois impressionistas. Mesmo assim, né, tem lá suas variações. Quem assistiu aquele filme, os impressionistas, né? Maravilhoso. A maioria ali era impressionista, mas cada um tinha um estilo diferente. Cada um tinha um estilo diferente. Então, até entre os impressionistas, é difícil você dizer qual é melhor, porque as pinturas eram maravilhosas e de estilos diferentes, porque cada um tem o seu toque, a sua sensibilidade, né? Então, é difícil você fazer esse tipo de comparação. Só se a pessoa não tiver realmente talento nenhum. Não tiver talento nenhum, aí você pode até comparar um com o outro. Mas se forem dois pintores impressionistas de grande talento, nossa, qual era o nome daquele que pintava as mulheres? Diziam que ele era o pintor das mulheres bonitas. Ele foi muito amigo do que pintou, que fez aqueles jardins. O que fez os jardins, qual era mesmo? Monet, Monet. E tinha um grande amigo dele. Eles viveram grande parte da vida deles juntos, trabalhando, caminhando juntos pelas estradas, fazendo tintas, que eles faziam tintas, às vezes, de flores, eles tinham dinheiro para comprar tinta. Então, eles iam andando pelo campo, né? Não lembro bem disso. Aí achava uma flor roxa, amassava aquela, misturava, às vezes, com terra, com alguma coisa, e iam criando tintas. Esse é o nome grande. Ele morreu primeiro que eu morri. Ele pintava mulheres. Então, diziam que ele era pintor das mulheres belas. Mas, na realidade, as mulheres que ele pintava não eram grandes divas, eram mulheres de cabaré. Sabe, aquelas mulheres, muitas delas prostitutas, que já estavam muito massacradas pela vida? Então, ele pintava, mas quando ele as pintava, ele as transformava em mulheres belíssimas. Então, as pessoas dizem, nossa, que mulher maravilhosa. Na realidade, aquela mulher que ele retratou não é tão bonita assim. Ele a transformava em mulher. Tanto que, quando ele morreu, o Monet falou, eu esqueci o nome dele, as pinturas têm sido maravilhosas. Ele disse, quando fulano morreu, foi como parte de mim tivesse morrido também, porque ele foi o meu grande amigo, né? Então, os dois eram impressionistas, mas as pinturas eram diferentes, né? Eu gosto muito dele, eu esqueci o nome dele agora. Foi grande amigo de Monet durante muito, muito, muito tempo, né? é o Renoir. Renoir. Coisa maravilhosa a pintura dele, mas era diferente de Monet. A pintura dele era diferente de Monet. E os dois eram impressionistas. Então, você não tinha como comparar, dizer que a pintura de Monet era mais bonita do que a de Renoir, ou que de Renoir era mais bonita que Monet, né? Então, é que ele fala aqui.
Mesmo assim, muitas vezes, por um critério subjetivo, pessoal, aí a pessoa compara, mas aí é um critério dela, né? Fulano é melhor do que Cicrano, nós somos naquela atividade para nós, segundo o nosso modo de observar e avaliar. Apenas isso. Então, às vezes, você compara, você diz, no meu entender, eu acho que isso aqui é melhor do que aquilo. Mas é do seu entender. Né? O outro já pode ter uma opinião diferente. É certo, com tudo que vivemos, dentro de uma só realidade. Mas, quando encarnados, só temos acesso a uma das faces dessa realidade, ou seja, a realidade 1. Só a realidade 1 que nós temos alcance, né? No entanto, não somos corpos físicos, e sim seres espirituais, eventualmente aprisionados no corpo material. Mas tem gente que vive como? Como se fosse esse ser material, como não fosse um ser espiritual. E nós somos. Nós temos uma grande dificuldade de entender que somos seres espirituais habitando temporariamente, esse temporariamente varia de uma pessoa para outra, um corpo material. Né? Somos espíritos apenas, estamos num corpo físico. E por isso, ainda que nossos 5 sentidos não consigam ultrapassar as contingências da realidade 1, que é essa nossa realidade, não podemos ignorar sumariamente a realidade 2, dado que, como espíritos, também participamos dela. E é como espírito que, às vezes, percebemos fenômenos que ocorrem no seu âmbito. Fenômeno dito anímico é, portanto, uma percepção da realidade 2, porque está condicionado à realidade 1. Então, muito interessante isso. Fenômeno anímico é uma percepção que você tem da realidade 2, porque está condicionado à realidade 1, que é a nossa realidade. Aí, no número 2, ele fala do médium. Às vezes, porém, os habitantes da realidade 2, que são os desencarnados, desejam, por motivações diversas, comunicar-se conosco, fazer-se vistos, ouvidos, percebidos ou transmitir para nós suas ideias, pensamentos, reflexões, sua realidade, enfim. Como não dispõe de corpo físico, para isso precisam tomar emprestado o corpo de alguém que o tenha em condições de sintonia apropriada. Então, eles vão, os espíritos, isso aqui é muito importante, vão se apropriar do nosso corpo quando nós temos o quê? Com eles, uma sintonia apropriada. Porque se nós não sintonizarmos com o espírito desencarnado, ele não vai conseguir ter acesso a nós. Ele não vai conseguir dominar o nosso corpo. Lembra que nós falamos na aula passada que os espíritos nos sentem? Eles nos sentem. Então, se nós tivermos uma sintonia com eles, se nós nos afinizarmos com eles, e eles forem maus, por exemplo, eles podem se apossar do nosso corpo, temporariamente. Mas o que eles podem fazer nesse tempo são coisas muito ruins. Eles podem fazer coisas ruins, apossando-se do nosso corpo, mesmo que seja temporariamente. Mas ele só vai fazer isso se você estabelecer uma sintonia com ele. Se você mantiver o seu padrão vibratório superior, ele não vai conseguir se apossar de você. Então, a gente vê sempre o seguinte: quem é o responsável por tudo isso? Pelo processo obsessivo? São os espíritos desencarnados? Não, não são os desencarnados. Somos nós. Somos nós. Porque somos nós que abrimos a porta para que eles penetrem. Somos nós que abrimos a porta para que eles penetrem. E se você conseguir manter um nível evolutivo elevado,
ele não vai conseguir tocar a campainha da tua casa. Ele não vai tocar. Ele não vai conseguir. É igual aquela casa que tem um alarme na varanda, que o cara, quando mexe no portão, o alarme toca. Ele não vai conseguir. Agora, se você mantiver o padrão vibratório baixo, ele vai pular o muro, vai entrar na varanda, vai abrir a porta e vai entrar dentro da tua casa. Porque não haverá barreiras para ele. Porque você, ó, está na mesma faixa vibratória dele. É difícil para a gente aceitar, às vezes, isso, né? Hoje eu estou na mesma faixa vibratória desses. Eu chamei todos os. Fiquei vendo a televisão e a Jovem falando, eu disse assim. Eu falei, para quem não conhece, vampiros são esses aí, ó. Porque a gente fala muito do vampiro desencarnado, né? Que é aqueles espíritos que perseguem, às vezes, as pessoas, né? E fazem coisas horríveis, não são chamados de vampiros. Mas existem vampiros encarnados. São esses que, se aproveitando de tragédia, e não é qualquer coisa, né? De uma tragédia dessas proporções, querem tirar proveito, desrespeitando as pessoas de todas as idades, desrespeitando tudo, 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 tudo. São os vampiros. Aí eu pergunto a vocês, quando essas pessoas desencarnarem, o que vai acontecer? Como é que elas serão classificadas? Vampiros. Quem é que vai estar esperando muitas vezes por elas? São aqueles o quê? Que sintonizam com elas. Que sintonizam com elas. Que isso é uma coisa terrível. Né? São os predadores. E olha, não vamos comparar com os animais. Né? Porque o predador na floresta, ele só procura depredar para comer, não é? Ele só ataca para comer. O leão, ele é o quê? Um predador de um alce, não é? O leão é um predador de um alce. A leoa não caça o alce, mas ela caça esses animais menores por quê? Para alimentar o bando dela, não é? Se você vê esses Discoveries Mundo Animal, você percebe que, às vezes, tem aquele bando, né, de leões deitados ali na mata. Se eles estão alimentados, outros animais menores transitam e voltam perto deles. Às vezes você vê um macaco, você vê um alce, você vê um animal pequeno transitando próximo deles. E eles não atacam. Por quê? Porque eles estão alimentados. Agora, quando eles estão com fome, está de perto. Eles partem para a caçada. Aí é o instinto de sobrevivência. No momento que eles saciaram a fome deles, acabou. Eles não vão matar simplesmente para tirar a cabeça e pendurar. Vou pendurar aqui na árvore, como a gente faz, né? A cabeça de um animal grande, para mostrar para os outros como eu sou valente. Né? Não é assim que eles fazem? Arranca a cabeça do animal e bota assim na parede para mostrar como eu sou valente. Eu cacei um elefante, eu cacei um leão, eu cacei um animal de um grande porte, aí bota a cabeça lá. Ninguém vê leão, onça, tigre, pendurando a cabeça de um animal que ele matou. Ele mata para comer, e acabou. Agora, o homem não. O homem predador, ele faz por prazer. Prazer. Aí é o vampiro. Ele destrói por prazer. Aí ele é o verdadeiro vampiro. E quando desencarna, vai encontrar outros que tenham a mesma sintonia que eles. E aí tomam sustos, né, terríveis. Então, ele diz aqui, né, ele fala, como não dispõem de corpo físico os desencarnados, para isso precisam tomar emprestado o corpo de alguém. Olha só, isso aqui é bom a gente sublinhar. Que o tenha em condições de sintonia apropriada.
eles vão tomar posse do corpo de alguém e o tenha, né? Quando ele diz o corpo é a mente, em sintonia apropriada deles. Ou, em outras palavras, precisam de um intermediário. Se tomarmos a palavra intermediário e a desmontarmos cuidadosamente, veremos que contém um radical chamado médio, ou meio, intermediário, né? Com prefixo inter e um sufixo ário. Desmontou toda a palavra. Então, a palavra tem o prefixo inter, um radical que chama médio ou meio, e um sufixo ário, o que significa que o intermediário é alguém que fica no meio de duas posições que se propõem a certa forma de comunicação. O intermediário de um negócio, às vezes chamam-no corretor, por exemplo. É alguém que se põe em contato para que se comuniquem e se entendam, ou se desentendam, comprador e vendedor. Ele é, portanto, o termo médio de uma operação de comunicação. Quando a comunicação é espírita, ou seja, entre o espírito desencarnado e os encarnados, dizemos que o intermediário é o médium. Por isso é que Allan Kardec conceituou o médium em O Livro dos Médiuns da seguinte maneira: médio, do latim médium, meio intermediário. Pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. É o que está lá no Livro dos Médiuns, questão 159. A definição proposta pelo codificador é irretocável, por poucas e boas razões. Primeiro, o médium é uma pessoa, ou seja, um ser humano dotado de certas faculdades especiais de sensibilidade. Pode servir, mas nem sempre quer, e nem sempre tem tarefas a exercer no campo específico da mediunidade, ou no âmbito mais limitado desta. Poderá ter tarefas em determinado tipo de mediunidade e não em outros. Então, às vezes, o médium tem só uma faculdade. Aí ele é médium apenas de psicofonia, ou médium apenas de psicografia. Outras vezes, ele é médium de vários tipos de faculdades, né? 3, é um instrumento para que a comunicação se faça, mas não a fonte geradora da mensagem, seja ela visual, auditiva, olfativa ou qualquer outra. Opera entre espíritos desencarnados, de um lado, espíritos encarnados de outro. Podemos acrescentar um quinto elemento na análise da definição de kardeciana, a de que o médium é uma pessoa que serve, e, portanto, é um servido. Aqui era bom a gente fazer até um comentário, né? Infelizmente, tem vários médios que não compreendem que são servidores. E, na realidade, eles querem ser o quê? Servidores. Eles querem ser servidos, né? Então, na realidade, o médium é um servidor. A tarefa dele é servir, é ajudar a quem necessita. Então, cabe-lhe, diz o Hermínio, fazê-lo servir ao próximo com dignidade, fidelidade e honestidade, nada acrescentando ou subtraindo as impressões que, plantado na realidade 1, quer dizer, que estando encarnado, ele colhe na realidade 2, que é do mundo espiritual, de espíritos desencarnados. Aí eu lembrei aqui daquela mensagem da Ivone Pereira, que nós lemos na última aula, quando ela agradece a Deus, né, pela mediunidade que ela recebeu e ainda pede perdão a Deus se ela não tiver utilizado de forma como o Senhor queria que ela utilizasse, adequadamente. E ela fala lá, ela diz, eu nunca adulterei nada, eu nunca compusquei nada, eu nunca me aproveitei da minha mediunidade. Quer dizer, ela foi uma servidora, só usou a mediunidade para ajudar as pessoas e para esclarecer e trazer o conhecimento do plano espiritual. Essa é a função do médium.
discorrendo sobre o fenômeno de efeitos físicos, especialmente dos que hoje seriam classificados de poltergeist, Kardec adverte em O Livro dos Médiuns, no capítulo 5, item 91, ser necessário não atribuir origem oculta a tudo que não se compreenda. Vamos pegar aí o nosso Livro dos Médiuns? Vamos abrir aí na questão 91, do capítulo 5. Eu vou começar do terceiro parágrafo. Parte segunda, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Terceiro parágrafo do Livro dos Médiuns, do item 91. Terceiro parágrafo. Ele diz assim: esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso, ou exagerado, nos fenômenos que não fomos testemunhas. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Então, ele está dizendo aqui, para a gente não achar que tudo é fenômeno mediúnico, né? Que tudo é fenômeno mediúnico. Às vezes não. Às vezes a pessoa escuta um estalido na porta, não tinha ninguém. Às vezes a questão, quando esquenta muito, a madeira fica inchada, ou a madeira encolhe, então os barulhos acontecem. A gente não tem que achar que tudo é fenômeno mediúnico, né? Então, eles dão, mas às vezes é efeito físico mesmo, são coisas naturais que acontecem. Aí ele tem-se, então, que buscar essa causa com maior cuidado. A questão mediúnica, tem que se procurar com muito cuidado. Não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Esse meio de se evitar toda ilusão, por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou bengalada das costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. É claro, se você está dentro da sua casa e, de repente, alguém te dá um tapa no rosto, você não vai dizer que é fenômeno natural. Não, realmente aconteceu alguma coisa. Já ninguém aqui, e me bateram, me empurraram, me deram uma bengalada, me jogaram um copo d'água no rosto. Aí, realmente, você tem que pensar que é alguma coisa espiritual, né? Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, ascoimadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos, à primeira vista, estranhos. Seria verdadeira superstição ter por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as mínimas perturbações que ocorrem nos lares, quanto mais racional é atribuí-las ao desazo. Então, às vezes, você está na sua casa, passa um carro muito pesado na rua, e às vezes alguma coisa dentro de casa até balança, não é? Aí, mas são os não. Às vezes, quando passa um caminhão muito pesado, você sente, às vezes, o trepidar dentro de casa, né? Quando alguém, de repente, por exemplo, ontem a gente estava aqui na casa da minha mãe. Então, aí minha mãe disse assim, alguém abria a porta da sala para o corredor. Aí a porta da sala dela balançava. Ela, ai, que coisa estranha essa porta da sala que dava para a rua. Balançando, eu falei, não, mãe, quando alguém abre a porta da sala para o corredor, tem um deslocamento de ar que acaba agindo sobre a ponta da frente. Aí eu mostrei para ela, quer ver? Mandei alguém abrir a porta. Quando a pessoa abria a porta da sala do corredor, a porta da sala balançava. Um deslocamento de ar. Né? Aí eu disse, é mesmo, mas ela já estava pensando que fosse outra coisa. Então, ele está dizendo o quê? Que a gente veja todas as possibilidades antes de você achar que é uma coisa espiritual, né? Isso nós temos que fazer. Sempre tais fenômenos, dizer aqui, ocorrem
com relativa frequência, como se demonstra hoje extensa e bem documentada literatura científica. O leitor interessado nesse aspecto particular deve recorrer à publicação do livro O Poltergeist de Suzano, de Hernani Guimarães Andrade, ou do mesmo autor, O Poltergeist de Guarulhos. Eu nem sabia que ele tinha esses artigos publicados. Quando autênticos e não devidos ao desastre quer dizer, ao acaso, surge uma questão que Kardec não hesitou em colocar para os instrutores da codificação, já que fenômenos mediúnicos produzem fenômenos físicos, aparentemente espontâneos, informa-nos Kardec. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. Então, quando tiver algum tipo de fenômeno assim, que seja realmente mediúnico, é porque alguém, ou na família, ou em região próxima, possui aquele fluido adequado para esse fenômeno. E aí o espírito que vai produzir o fenômeno, ele vai buscar esse fluido da pessoa para somar com o fluido da natureza, né, o fluido universal, e aí ele vai produzir o fenômeno. Então, ele diz aqui, quer dizer, há alguém por perto que fornece a energia, que é médio de efeitos físicos, ainda que inconscientemente. Isso tem sido demonstrado inúmeras vezes, pois os fenômenos cessam quando se afasta a pessoa, e sem o saber funciona como médium. Há casos em que os fenômenos acompanham a pessoa por onde ela for, ou seja, continuam ocorrendo na sua presença onde quer que ela esteja. Isso é muito comum, sabe como você vê isso? Que às vezes acontece esses fenômenos no lugar. Numa casa, por exemplo. Aí, outro dia eu estava vendo um filme, eu até falei para vocês um seriado sobre isso. Então, aí veio o pessoal lá e fez todo o trabalho, afastou a espiritualidade que estava ali naquela casa, e realmente havia uma espiritualidade perturbando. O que aconteceu? A família não quis mais continuar ali e mudou de endereço, foi para outra cidade. Aí, quando terminou, veio os créditos, que era um fato real. Aí diz assim, nos créditos, as pessoas se mudaram, venderam a casa, que eles achavam que era mal assombrada, foram morar em outro lugar. Mas logo, pouco tempo depois que eles estavam morando naquele lugar novo, os fatos voltaram a ocorrer. Porque não era a casa que era assombrada. Alguém na família era médio de efeitos físicos. Para onde aquela pessoa for, os fenômenos vão acontecer. Entendeu? E como aquelas pessoas não conheciam, né, haviam, sim, espíritos se aproveitando daquele método de efeitos físicos para haver uma série de acontecimentos na casa, até provocar incêndio na casa, uma coisa terrível. E depois que tudo foi resolvido, e os espíritos estavam se aproveitando, era uma adolescente, que era médio de efeitos físicos, estavam se aproveitando dela, os espíritos foram afastados, foi para a tranquilidade, mas a família não quis continuar na casa, achando que a casa tinha alguma coisa a ver. Mudaram de endereço. Mas, poucos meses depois, os efeitos voltaram a acontecer. Por quê? Porque para onde o médio de efeito físico for, dependendo da situação, esses fenômenos vão voltar a ocorrer. Tá? Então, a gente vai parar aqui. Ó, o próximo parágrafo diz assim, tive uma pessoa, bota a data aí do dia 16/5. Eu tive uma pessoa dessas da família, 16/5. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós estudamos aqui? Um susto agora, tão grande. Meu Deus. Mas eu lembro da tia Jéssica, lembra que ela falava? A tia Jéssica falava com a gente sempre, como é que está?
E eu, uma vez, eu estava começando a trabalhar, né? A porta do quarto bateu no meu rosto com muita força. Eu cheguei no outro dia, e aí, Elô, tudo bem? Eu digo, não, olha, aconteceu isso comigo, né? Ela disse, Elô, só vou te dizer uma coisa, geralmente é o vento que entrou, não tem uma janela, não tem outra no fundo. Aí ela me tirou a ideia e falou, ih, mas remédio, né, que fica logo tudo joga para os espíritos, tudo já. Eu fiquei até envergonhada, né? Realmente deve ter acontecido isso. A gente. Mas eu, como estava nova, né, e tal, sabe? Achei que. Mas me jogou assim um vento em cima do nariz, doeu para burro. Olha, doeu, mas eu entendi o recado. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Senão a gente fica achando, passa qualquer coisinha é o espírito, qualquer coisinha é o espírito. Não, não é assim que as coisas acontecem, né? Então, a gente tem que raciocinar, tem que ver as possibilidades. Agora, se realmente for algo que chama atenção, realmente não tem como a gente dizer que é outra coisa, aí sim você vai ver o que está acontecendo. Mas não achar que qualquer coisinha é, é mediunidade, né? Porque senão fica uma coisa muito vulgarizada. E também não é assim que as coisas acontecem, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, tá? Vocês desculpem aí os improvisos. Agora mesmo eu tomei um susto, passou uma pessoa aqui pela janela e falou, está falando de espírito. Meu susto. Desde que agora, eu sou uma pessoa que toma susto com uma facilidade. Às vezes eu estou vendo a pessoa, mas se eu dou uma distraidinha, a pessoa fala, eu já me assusto. Aí meu marido diz que eu acho que você foi mordido por cobra, porque eu me assusto com uma facilidade incrível, uma coisa incrível, né? Tem que tratar disso. Sou muito assustada. Acho que eu já tomei muito susto na minha vida, em outras encarnações, e nessa eu não me curei. Estou traumatizada ainda disso. Bem, meus irmãos, daqui a pouco vai começar o nosso estudo do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, tá bom? E nós estamos ainda no capítulo 3, né? O Excelso Canto, mas eu acredito que hoje a gente dê para terminar. Esse Excelso Canto vai chegar. Eu talvez não possa ficar totalmente durante tudo, porque está um trânsito aqui dos dois lados, então, para não atrapalhar um pouco. Eu talvez não possa participar disso. Mas eu vou ler e depois eu vou ver o vídeo para acompanhar direitinho, tá bom? Então, gente, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade, né, que é fantástica, que Ele nos dá, de estarmos falando sobre isso e buscando cada vez conhecer melhor, dar uma qualidade melhor às nossas mediunidades, ao nosso trabalho, né? Só agradecer a Deus, pedir ao Pai que tenha misericórdia da gente, que a gente precisa muito da misericórdia do Senhor, na atualidade. Então, nós vamos encerrando aqui, né? Eu vou passar para a Denise, o anfitrião, tá bom, Denise? Denise, Tá. 25, Quem tá for bom? continuar na aula, precisa trazer o Evangelho e o livro dos Espíritos. É o Pentateuco, a gente sempre tem que deixar na mesa, né? Toda vez que a gente vai estudar, deixar o Pentateuco na mesa, porque principalmente o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Esses dois aí tem que estar sempre perto da gente, porque a gente sempre precisa lançar a mão deles, né? Semana passada foi o Evangelho, né? Nós estudamos o Evangelho aberto o ano passado. Semana passada, e o livro dos Espíritos também. E é sempre bom que dá aquela enxertada, né? Aquela enriquecida nos textos, né? Então, daqui a pouco a gente retorna, gente. E fora que a Denise adora o Evangelho, né?